Voltando um pouco, Ronaldo, para esse contexto aí que você trouxe, Sim. achei interessante porque assim, eu fico observando, nós estamos trazendo muitas coisas para a nossa realidade hoje, né? Como a gente já conseguiu enxergar, que é trazer as coisas espirituais para o nosso campo material aqui, natural. E hoje, né? A gente está vivenciando hoje. Nós temos aquela visão macro de que Deus é tudo em todos, mas que nesse momento Cristo está sendo formado o corpo de Cristo, e ele, até que ele seja tudo em todos. E aí depois ele entregará o reino ao Pai para que o Pai seja tudo em todos. Quando eu vejo uma afirmação dessa de Paulo, eu vejo que Paulo está enxergando isso. Quando ele que nós juntos, em nossos corações, então ele já está conseguindo enxergar essa unidade. Morramos e vivamos. Ou seja, já está nos mostrando que a gente pode ter essa consciência. E é essa consciência que vai nos levar ao entendimento, vai abrir a nossa mente, os nossos olhos, para enxergar cada vez mais. É como ele disse, eu não trago julgamento. Então, a gente não vê mais julgamento, né? E a gente vê que segue-se o juízo. Está acontecendo esse julgamento. O Senhor está chamando a todos. Ele está tratando para com todos. Tudo que está acontecendo no mundo, com certeza está nos levando a esse entendimento. Né? Então, tem algumas questões que, corriqueiramente, chegam para nós e começa a tentar gerar certas dúvidas. Né? Pega um contexto bíblico direto, por exemplo, os mansos herdarão a terra. E a gente vai pegar como é essa questão de manso. Já que eu vou herdar a terra, eu vou ser manso. Né? Então, que mansidão é essa? Como entender esse processo de mansidão? Né? A gente precisa, já que vamos herdar a terra, precisamos cuidar do nosso planeta. Quem é que está querendo mais intenção de restaurar o planeta? É quem está buscando entendimento como nós? São aquelas pessoas que estão indo de forma dissoluta, catar lixo no mar e retirar aquele lixo do mar e retirar o lixo das ruas de forma voluntária, demonstrando uma boa ação de recuperação do planeta. Sabe? Então, assim, a gente fica encontrando, né? Mas, para mim, isso é um facultativo, porque quando vem aquela ideia, Ronaldo, que você falou, eu acho que foi até, você mencionou, acho que o Cláudio também que teve esse pensamento, não sei até se ele percebe isso bem, mas é ser Cristo ou ser Deus em Deus. Não querer ser alguma coisa fora de Deus. Então, hoje nós temos entendimento que em Cristo tudo é possível ao que crê. Se nós cremos em Cristo, dedicamos a nossa vida, Ele é a nossa referência, nós buscamos Ele. Hoje nós, às vezes tem até alguns costumes, alguns hábitos, né? Até Emília, a família dela ainda, por ter alguns costumes católicos, tem aquela questão de dizer, bença pai, bença mãe, bença tia. E chega um sobrinho dela aqui, bença tia, e ela, Deus te abençoe. Eu até conversei com ela, Deus te abençoe, Emília, ela fez entender, né? Eu te abençoo em Cristo. Eu digo, opa, parece uma coisa simples, mas não. É uma coisa muito, muito grande. Isso que está na nossa fala, no nosso agir, é Cristo Jesus. Paulo colocou um louvor que eu vi, acho que foi a Sara, acho que foi o Paulo que postou para a gente, foi a Sara. Eu sou de Cristo, Cristo eu achei muito bacana o louvor, ouvi só uma vez, rapidamente, mas eu gostei muito daquela adoração. Voltando para isso, demonstrando que está entendendo o que está dizendo. Porque quanto tempo a gente ouvia falar Cristo, 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 mas não tinha a ideia que nós temos hoje. Então, quando a gente observa essas questões que estão acontecendo, o que é que eu devo fazer? Eu quero transformar o mundo para que o mundo seja um mundo pacífico.
então eu vou começar a sair por aí fazendo. Não, acho que nós sem Cristo não vamos a lugar nenhum, não conseguimos fazer nada, e até tentamos, mas os nossos planos fora de Cristo serão frustrados. Em Cristo é como o Jó disse, os teus planos jamais serão frustrados, porque não são os nossos planos, como também ele mesmo falou ao profeta, os seus planos não são os meus planos, os seus pensamentos, os meus pensamentos. Mas hoje sim, nós estamos buscando isso, que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos sejam os planos, os sonhos, os pensamentos de Cristo. Para que realmente aconteça, nós tenhamos a clareza para onde estamos indo. Nós tenhamos a convicção de que o nosso objetivo, que o nosso alvo está sendo alcançado. E nós não estamos errando, né? Não estamos errando o alvo. Porque o querer e o agir que habita em nós procede dele. Então, nós temos essa convicção. Eu não falo nada, eu não penso nada fora de Cristo. Eu tenho que estar em Cristo, tenho que estar buscando Cristo, pensando em Cristo, me alimentando de Cristo. Cristo é a razão do meu viver. E com esse pensamento, sim, eu consegui chegar como Paulo chegou, juntos em nossos corações, morramos e vivamos. E ele fala isso com alegria, com gozo, com regozijo. No versículo seguinte, ele esclarece esse gozo, essa alegria de demonstrar isso a quem ele estava tratando naquele momento. E por isso, porque aí já não faz mais divisões, não faz julgamentos. Nós vemos na palavra que os judeus que não creem no Messias, vai passar por tudo, beleza, tudo isso vai acontecer, são processos, faz parte do plano que o Pai já traçou, que já fomos predestinados antes da fundação do mundo. E é bem interessante, sim, eu acho fantástico quando a gente trabalha isso no nosso momento aqui, na nossa palavra, e traz isso à tona, porque a gente sabe que tem um objetivo, tem essa visão lá na frente, mas para hoje, o que precisamos melhorar, precisamos nos enriquecer mais, nos alimentar mais, né? Então, essa é a meditação que eu tenho, que eu vejo hoje, a gente precisa focar nisso, trazer essa harmonia, começar aqui, como o Adriano, no outro momento, falou, a gente começa tudo isso dentro de casa, aqui pertinho, exercitando essa novidade de vida, fazendo novo aqui dentro de casa, né? Veja, um novo Ronaldo que vai cozinhar para a gente lá em Garanhuns. E aí vai, não sei como ele vai, e a gente vai, sábado, dia 10, a janta, o Ronaldo já está determinado. Assim. Essa visão, quando eu vi esse texto que você trouxe para mim, chamou a atenção, mas me traz isso à mente, de que nós temos traçado, né, estrategicamente. Né? A gente usa muito esse diálogo, Ronaldo, nas empresas, quando trabalhamos isso principalmente no início do ano. No final do ano, no início do ano, a gente faz aquelas reuniões estratégicas. Né? Nós sabemos para onde estamos indo, aonde queremos chegar, qual é a nossa meta, o nosso objetivo. E aí a gente sai demarcando os nossos passos durante o exercício do ano, para que a gente possa estar com cautela, com cuidado, com uma programação, indo passo a passo para alcançar o nosso objetivo que nós pensamos. Então, o nosso objetivo é Cristo. O que vamos fazer a cada dia para darmos um passo em direção a Ele e melhorar o nosso relacionamento e aprofundar nesse relacionamento, que sejamos achados nele cada dia, cada dia. Precisamos estar nos esforçando para isso. Então, assim, traçar. Isso que nós estamos fazendo, eu vejo esse tracejo, né? Nós colocamos uma placa, tal dia 10 de fevereiro, Garanhuns. É uma data, é um momento. Nós vamos estar juntos para ali desenvolvermos mais, melhorar o nosso relacionamento uns com os outros e o nosso relacionamento com Cristo. E tem outra placa já para Caxambu, vamos determinar a data. Isso são estratégias que estamos usando para crescermos juntos, para que a nossa mente e os nossos corações juntos morramos e vivamos em Cristo Jesus. Olhando bem
este versículo, ele tem uma exigência, né? Vindo o texto, no versículo 2, ele diz: acolhei-nos em vosso coração. A ninguém tratamos com injustiça. A ninguém corrompemos. E a ninguém exploramos. Em condições para sermos morrermos ou vivermos juntos. Nós precisamos ter justiça, ter cuidado para não nos corromper, ter cuidado para não explorar outro. Às vezes na exploração de trabalho, disso daqui, mas às vezes de exigências, de palavras, de exigências dentro da própria família, né? Muitas vezes quer explorar um pouquinho os filhos, os amigos, os que estão mais perto, para que nós possamos chegar a este ponto de juntos morrermos e vivermos, ou como um ditado popular, um por todos e todos por um, para ter este elo verdadeiro, firme. Temos que ter justiça, não explorar a ninguém, nem corromper as boas lições, as coisas boas que nós recebemos, como seja, que nós recebemos todo sábado aqui. Se a gente não usa ou começa a discutir achando que está errado ou certo ou coisa, está corrompendo algum princípio de quem nos trouxe a palavra. Então, precisamos... Por isso ele diz, o subtítulo diz, o afeto de Paulo. Ele estava falando com amor. Eu também estou dizendo isso com amor, não só para vocês, para mim também. Precisamos ser mais justos, ter mais cuidados nas nossas palavras, não explorar os outros, respeitando seus pensamentos, para poder juntos vivermos e morrermos. Amém. Amém. Querem mais uma, não? Mas... Então tá bom. O Anselmo acabou de falar uma frase aí de novo, né? Que dá justamente o que eu preciso para poder falar o que eu vou falar, tá bom? Efésios 1, 3. Por favor, abram aí para a gente poder seguir. Posso ler? Amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos e bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o concílio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa,
o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Pessoal, vocês viram várias vezes aqui, nele, né? Quero chamar a atenção no verso, deixa eu pegar aqui de novo para não falar errado. No verso 4, tá? Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, tá? É a prova cabal de que nós já existíamos antes da fundação do mundo. Alguém tem dúvidas disso? Alguém quer falar alguma outra situação que ele possa, de alguma forma, pensar diferente disso? O silêncio para mim é um não, né? Tá tudo ok então, né? Posso continuar? Sim ou não? Então vamos lá, olha bem. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo, né? Evidentemente que aquilo que o Cláudio, né, propôs, né, em determinado momento da minha vida foi algo desvendador. E o Anselmo falou bem aí, né? Eu não sei nem se ele tinha noção da dimensão do que ele falou. Como também não posso também questioná-lo se ele está nisso hoje ou não, tá certo? Isso não tenho, como diz, não tenho interesse algum de verificar isso, tá? Ou checar isso nele. Eu tenho interesse de verificar em mim, entendeu? E checar isso em mim, tá? Essa consciência viva de que eu, Ronaldo, existia em Cristo antes da fundação do mundo. Porque se vocês forem lendo aqui, vocês vão ver claramente nele, para ele, nele, né? E isso é claro, né? Porque todas as coisas só existem por causa de Cristo Jesus. Não tem outra forma. Inclusive eu, só existo por causa de Cristo Jesus. Fui gerado nele, participava junto com ele, tá? Estava nele antes da fundação do mundo. Com essa consciência de Ronaldo que eu tenho hoje, ok? Isso é importantíssimo. Porque a gente escuta muita coisa com relação ao espírito, né? Ah, o espírito é uma estrada, o espírito é assim, o espírito é assado. Mas ninguém fala que você era Ronaldo com consciência espiritual antes da sua corporificação aqui, ou incorporação, se você quiser chamar, né? E com consciência. E nisso eu estava lá junto, me regozijando em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Agora, caramba, por que então que nós encarnamos? É a pergunta que a gente fazia antigamente e hoje, pelo Espírito de Cristo em nós, a gente consegue responder, né? Porque o objetivo aqui não é estar nele, tá? E eu vou poder provar para vocês isso. Não é estar nele. Porque nós já estávamos nele. Tá? Então, quando o pessoal fala que não sei o que, que vai para o inferno, vai para não sei o que, vai acontecer assim, vai acontecer assado, cuidado para você não ser condenado, cuidado para não... Entendeu? Tudo isso aí passa, né, após Cristo Jesus e a sua ressurreição, passa a ser questionado, ok? Eu estou dando como diz a turma, um spoiler do que eu gostaria de falar aí, se né, a autoridade aí de Garanhuns me permitir, né? É justamente que a questão do... Né, como eu gosto de uma polêmicazinha, né, eu gostaria de arrazoar com vocês essa questão do inferno, essa questão de condenação e outras questões mais, né, que foi fortemente implantada em nós, tá? Porque e são raízes profundas, certo? Se me for permitido, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Isso aqui está bem claro. Nós fomos escolhidos em Cristo, nele,
antes da fundação do mundo, né? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Ou seja, olha bem, eu estou aqui agora perante vocês, tá certo? Eu estou diante de vocês. Então, aqui é a mesma coisa, perante Ele. Então, nesse momento aqui, eu vou ousar dizer que é exatamente aquela situação. Claramente se vê Cristo, claramente se vê um povo diante de Cristo, antes da fundação do mundo, tá? Ou espíritos diante de Cristo, antes da fundação do mundo, ok? E o que nós estamos fazendo aqui, né, com essa situação que hoje nós estamos aqui vivendo, é algo muito maior do que todas as religiões juntas estão falando. E pela graça que nos foi dada, né, através do Espírito de Cristo, tem feito sentido em nossas vidas, né? Cada vez mais que a gente se reúne, cada vez mais que a gente está aqui comungando, né, essa reunião abençoadora na minha vida, né? Eu posso falar por mim, é uma reunião abençoadora na minha vida, porque está desvendando mistérios, né, que estavam no coração do Pai, né, que ele tinha escondido, para justamente nós, na nossa busca, termos o prazer de descobrir, né? É por isso que nós estamos aqui prazerosamente nos reunindo todo sábado, porque cada sábado que passa é um desvendamento maior, é uma revelação maior, né? E isso não é porque um está trazendo, não. Isso porque o ambiente é propício para isso, tá? A gente vai vivendo, né, aquilo que é uma necessidade interior minha, né? Quando a gente está aqui conversando com vocês, ela é exposta para vocês. E essa necessidade faz com que alguém traga algo para que aquilo seja resolvido, ou seja, seja um sustento para mim no meu, no meu exercício, né, de estar sendo, buscando, né, a expressão da plenitude de Cristo sobre a face da terra, né? É o que tem nos movido até aqui. É o que tem feito diferença em nossas vidas, tá? E nós vamos nos comparar conosco mesmo, ok? Deixando, né, quem ainda não se acordou ou não se atentou para essa situação, né, ficar onde eles estão. Tá? O que importa é que nós estejamos em Cristo Jesus, enxergando o que nós estamos enxergando, vivendo o que nós estamos vivendo, tá? Agora, isso aí, pessoal, é uma preparação, tá? E essa preparação, cara, é tremendo, tá?